Deixa eu dar boa tarde para esse guerreiro. Eu estava ali ao lado dele, tanto na reunião da oposição, quanto na Comissão de Segurança Pública, e eu dou um abraço fraternal nesse gigante, Capitão Alden. Capitão, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo, minha continência regulamentar, a você e a todos que estão nos assistindo nesse momento, no Brasil, qualquer parte do mundo. Satisfação estar aqui mais uma vez. Obrigado, capitão. Eu anunciei ontem, capitão, e vou cumprir. Hoje, terça-feira, tem reunião às 14h30 da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E a Auriverde, sempre que informada for de que haverá reunião da comissão, nós iremos transmitir, porque eu fiquei espantado positivamente com o que vi e ouvi na comissão terça-feira passada, viu, capitão? De fato, esta comissão, não é porque eu faço parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, mas ela é uma das que mais produz. Basta você analisar a quantidade de projetos de lei, tanto que são aprovados, quanto que são discutidos no âmbito desta comissão. Você vê ali a todo momento integrantes de partidos da esquerda, os velhos conhecidos, sempre tentando obstruir, tirar de pauta, pedir vistas, ou seja, enquanto nós estamos discutindo projetos para enfrentar e combater o crime organizado e esta insegurança pública em todo o Brasil, a esquerda sempre, quando tem um tema que de alguma maneira vai dificultar a vida dos criminosos, eles tentam usar todos os mecanismos regimentais para atrasar as discussões dessas pautas. Então, realmente, eu acho muito importante que você possa, através desse canal de grande audiência, estar transmitindo, sim, os bastidores, e não somente os bastidores, mas tudo aquilo que acontece durante aquela comissão, que eu considero ser uma das mais importantes da Câmara dos Deputados. Capitão, aproveitando a passagem do senhor por aqui, eu vou veicular um trecho de uma fala de Lula ontem, que vai exatamente num sentido contrário ao que o senhor trata, por exemplo, no PL 2428, né, sobre classificar como terrorismo as ações de facções que dominem territórios e intimidem comunidades. Isso é que propõe o PL 2428 de 2025. Ao mesmo tempo, ouça o que disse o presidente Lula sobre facções criminosas no Brasil. Aperta o play, edição, por favor. Não é preciso classificar organizações criminosas como terroristas, nem violar a soberania alheia para combater o crime organizado. Só conseguiremos deter as redes criminosas que se espalharam pela América do Sul agindo juntos. Reforcei ao presidente Noboa a oferta brasileira de cooperação e segurança pública. Vamos reabrir a aditância da Polícia Federal em Quito e já promovemos treinamento sobre investigação de crimes financeiros. Podemos fazer muito mais, desde ações para coibir atividades criminosas dentro de prisões até operações para reprimir o contrabando de armas. Capitão Alden, primeiro uma dificuldade em ler do presidente Bolsonaro, nítida, do presidente Lula, né? Uma dificuldade nítida do Lula de ler, uma sensação de que aquela água estava batizada, porque sugere um marimbondo ali na língua, alguma coisa estranha, né? Me perdoe a franqueza, capitão. Mas vamos ao que interessa. Não classificar facções criminosas do Brasil como terroristas, organizações que têm essa ligação com o terrorismo, enfim. Vai completamente num sentido contrário ao que a comissão tem analisado ultimamente, né, capitão? Perfeito. Eu queria apenas fazer um breve introito, uma breve introdução, no que diz respeito às principais falas do secretário Sarrubo, que é o secretário nacional da Segurança Pública. Também pegar aqui um pouco da fala do delegado Andrei, doutor Andrei, que é o delegado da Polícia Federal no Brasil, e essa própria fala do descondenado. Os três utilizam como argumento principal da não equiparação das organizações criminosas como organizações terroristas por dois aspectos principais. O primeiro deles, porque a lei que trata especificamente de combate ao terrorismo no Brasil, ela prevê na sua gênese, na sua concepção formal, que só pode ser equiparado ao crime ou
de terrorismo ou organizações associadas com fins de terrorismo aquelas que estiverem praticando crimes relacionados a xenofobia, crimes relacionados a chamados crimes políticos e, obviamente, aqueles relacionados com a etnia. Então, a legislação brasileira, ela amarra muito bem que a possibilidade de equiparação destes crimes, equiparando-os ao crime de terrorismo, ela deve estar intrinsecamente ligada à xenofobia, ou seja, aqueles crimes relacionados à questão da origem daquela pessoa, né, de um determinado país ou de uma determinada nacionalidade, esteja relacionado a chamados crimes religiosos e políticos. Então, isso fere qualquer tentativa de incluir as chamadas organizações criminosas nesse rol de possíveis organizações terroristas. Então, o nosso projeto, ele visa justamente enquadrar como organizações terroristas, o PL justamente, o 24 e 28, classificando como terrorismo ações de facções que dominam territórios, intimidam comunidades, praticam crimes de assassinato contra autoridades constituídas, seja elas do Poder Executivo, sejam elas do Parlamento brasileiro, sejam elas do Poder Judiciário, né? E o Sarrubo, numa determinada fala, numa determinada oportunidade, ele disse que as organizações criminosas, além de não terem a sua concepção inserida no texto legal que eu acabei de trazer, ele disse que as organizações criminosas, elas não têm um fim ideológico, elas têm um fim voltado para o lucro. E aí eu vou perguntar a você, Pitoli, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Quem não lembra quando o ministro Sérgio Moro estava ministro da Justiça e Segurança Pública e ele tentou implementar medidas duras contra o crime organizado, o chamado pacote anticrimes? Você vai lembrar agora o que foi que as organizações criminosas, em especial o PCC, fez ou tentou fazer naquela época? A Polícia Federal e a própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, identificou células aqui em Brasília que haviam locado residências, que haviam locado veículos, para quê? Assassinar o, à época, ministro Sérgio Moro. Da mesma forma que havia uma lista com possíveis nomes de deputados e senadores que estariam apoiando esse projeto de ampliar o alcance da lei contra organizações criminosas. Aí eu pergunto a você, essa ação de assassinato contra ministros, contra parlamentares, contra membros do Poder Judiciário, não é equiparada a terrorismo? Eu vou citar aqui mais um exemplo, Pitoli. Quem não lembra de um procurador de justiça, um promotor de justiça, que foi assassinado durante as suas férias no Paraguai, porque ele estava investigando no Paraguai a atuação do PCC naquele país, com possível envolvimento, aliás, possível não, com informações concretas que levavam à percepção de que membros do PCC estavam por trás de um dos maiores assaltos praticados no Paraguai, estavam por trás de grandes movimentações em unidades prisionais, onde teve rebeliões em vários presídios por todo o país no Paraguai. Então, isso está transcendendo a atuação criminosa no Brasil e atuando em organizações, inclusive em outros países. Quem não lembra de o FBI, a Polícia Federal Americana, apontando que há um líder do PCC dentro do território americano? Hoje ele é o cabeça número 2 de mais procurado nos Estados Unidos por estar liderando uma das maiores gangues e mais violentas gangues que atuam nos Estados Unidos, chamado Los Zetas. Ou seja, Pitoli, nós temos aqui vários exemplos concretos: domínio de territórios, instalação de cercas ou de obstáculos que impeçam a entrada de veículos oficiais nas comunidades, impedindo a chegada de bens, de serviços. A comunidade tem que andar a pé, ela não tem direito de ir e vir, porque simplesmente o tráfico resolveu sitiar aquele território. Então, essa tomada de territórios por uma organização criminosa é uma característica de grupos terroristas que assumem o controle de cidades, que assumem o controle de instituições, sejam elas do governo ou instituições quaisquer, para tentar
exigir por parte do governo ou de determinados organismos internacionais que cumpram determinadas exigências. Então, quando você vê o novo cangaço, por exemplo, atuando no interior de várias regiões do país, onde eles assaltam, muitas vezes, agências bancárias, e antes de praticar o assalto, ou durante a prática do assalto, eles metralham delegacias, metralham quartéis de polícia, colocam barricadas, colocam ônibus atravessando as vias, colocam fogo desses ônibus, sequestram muitas vezes gerentes, sequestram membros das forças de segurança. Então, isso não é um atentado terrorista, isso não é provocar o clamor público, provocar pânico, provocar medo na sociedade. Então, essas são características que faz, sim, com que em qualquer país do mundo, ações como essa, a polícia local, as autoridades locais, identifiquem aquela atuação como uma atuação terrorista, pelo potencial de medo que ele provoca na sociedade, pelo potencial de manipulação de determinadas autoridades, no sentido de cumprir exigências que eles querem. Então, por tudo isso que a gente tem essa prerrogativa parlamentar de sugerir ao parlamento a inclusão dessas organizações como organizações terroristas. E detalhe, né, é só perguntar para qualquer morador de qualquer comunidade, e não estou falando só do Rio de Janeiro não, hein? Se a gente for a Salvador, hein, capitão? Se a gente for a Salvador, perguntar se existe intimidação por parte desses grupos, né, diante de membros da comunidade, trabalhadores que estão ali, é óbvio que a resposta vai dizer sim. E aí facilmente essas facções seriam classificadas como terroristas. É importante lembrar, a população é que sofre. E veja, esse é só um PL, é um projeto de lei, o 2428. O próximo PL que eu quero discutir com o capitão Alden, o PL 1491 de 2025. Veja, esse PL proíbe a separação de presos por facções nos presídios. Capitão, aqui no estado de São Paulo em especial, desde 2006, Dia das Mães, ou seja, o segundo domingo do mês de maio do ano de 2006, tivemos um problema gigantesco aqui de segurança pública, rebeliões em presídios, bases da polícia que foram atacadas, viaturas atacadas, policiais mortos, a população hostilizada, também violência contra a população, enfim. E logo depois, nitidamente um acordo entre o Estado e a facção e, não se fala mais disso, não tem mais problema, né, no estado de São Paulo com relação a rebeliões. É certo que no estado de São Paulo, segundo o próprio governador Tarcísio, ele me disse numa conversa que tivemos, que São Paulo tem, pasmem o senhor, capitão, tem o índice de violência que tem, porque aqui nós temos uma única facção dominando. Tanto é que a região mais violenta do estado de São Paulo é o Vale do Paraíba, já quase na divisa com o Rio de Janeiro, porque ali facções do Rio tentam entrar no estado de São Paulo e são expulsas pela facção que comanda o estado de São Paulo. Então aqui em São Paulo, muito provavelmente, esse problema não ocorra, mas nós sabemos que são diversas as facções hoje espalhadas pelo Brasil, facções que são separadas no presídio, num nítido acordo para ficar tudo bem, né, entre a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração Penitenciária e o crime, não é não, capitão? Perfeito, Pitoli. Eu gostaria também de trazer aqui algumas experiências internacionais que demonstram que a separação de núcleos dentro do presídio, separando por tipo de facções ou tipo de gangues, como são denominados fora do Brasil, é uma verdadeira tragédia. Primeiro porque o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já tem pareceres diversos apontando que esta forma que o Brasil adotou de, dentro das unidades prisionais, eu ter espaços separados por facções criminosas diversas, ela é um tiro no pé. O primeiro argumento que foi utilizado para essa separação das chamadas facções criminosas foi, pasmem, por uma questão de segurança, para justamente evitar rebeliões, evitar aquelas mortes que ocorriam por conta de você ter ali uma unidade prisional, vários membros de diversas facções ali misturadas. Então, o que foi que o Estado brasileiro fez em um determinado momento da sua história?
criou, dentro das unidades prisionais, áreas seccionadas, dividindo cada um em seus quadrados. Então, essa é uma medida de segurança, entre aspas, que ela funciona num primeiro momento. Mas quando você permanece esta separação por um longo período de tempo, você termina causando insegurança. Justamente aquele argumento que é para prover segurança, você termina fazendo o contrário. Porque na medida que você separa essas organizações em seus respectivos blocos, dando a eles, portanto, total segurança, entre aspas, com recursos do Estado. Quer dizer, o cidadão pagando impostos para que o Estado simplesmente organize aquela unidade prisional de acordo com a conveniência deles, de acordo com a necessidade deles e para a segurança deles. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Lá em Salvador, por exemplo, você tem unidades prisionais onde você vê, por exemplo, muros pichados com desenho de um escorpião. Imagine, muros, prédios pichados com desenhos que fazem alusão àquelas facções, né? Aqui no caso, lá na Bahia, a facção CP, Comando da Paz, ela é representada por um escorpião. Você vai na unidade associada ao PCC, você tem o Yin Yang, que representa, dentre outros símbolos, a facção Primeiro Comando da Capital. E por que isso é um perigo, Pitoli? Porque quando você, vamos imaginar, quando você está em quartel, Pitoli, você convive ali com aquelas pessoas no quartel diariamente. Então, inequivocamente, você começa a pegar os jeitos, os trejeitos, a forma de falar, a forma de andar, você passa a conhecer os códigos, os símbolos, os gestos, como continência, né? Uma série de procedimentos interna corporis. Isso fica enraizado na cultura e na pele das pessoas que frequentam aquele ambiente. Isso é muito comum na unidade militar. Da mesma forma, você vai para a igreja. Quando você passa a frequentar muito tempo aquela igreja, você passa também a adotar costumes daquela igreja. Regras, estilos de vestimenta, de falas, de condutas, de comportamento, não é isso? Pronto. Qualquer organização, qualquer sociedade que você vive em um nicho controlado, você passa a defender e reproduzir comportamentos e gestos e a cultura daquela organização. A mesma coisa é o presídio, Pitoli. Então, por que você acha, Pitoli, que cada vez mais bairros aqui em Brasília, você vê bairros inteiros com marcas de pichações identificando ou demarcando territórios como pertencente a uma determinada organização criminosa? Cada vez mais, Pitoli, você vê esses códigos que são normalmente encontrados em presídios indo para as ruas. Gestos. Quantas pessoas morrem, Pitoli, fazendo gestos nas fotos, né, que morrem ao postar essas fotos nas redes sociais, e aquelas pessoas são atribuídas ou associadas inequivocamente ou de forma equivocada como pertencente a organizações criminosas. Ou seja, toda essa cultura criminal, tatuagens, muitas vezes aquelas específicas de facções criminosas, e aí vale aqui uma observação, não é toda e qualquer tatuagem, não é um preconceito contra quem tem tatuagens, deixando claro, existem dentro do universo criminal simbologias próprias do mundo do crime, tatuagens, gestos, gírias, expressões, comportamentos. Pra você ter uma ideia, Pitoli, todos os dias de manhã, o PCC faz uma oração do PCC, e ao final eles gritam paz, justiça e liberdade. Quando todos de manhã cedo se reúnem, sendo da facção ou não, são obrigados a participar daquela cerimônia do crime, eu estou reforçando a conduta, o meu comprometimento com aquela facção criminosa. Eu estou ali repassando ali condutas, ordens, eu estou criando ali um momento onde as ordens são emanadas, os conceitos são reforçados, a ideia de pertencimento de um grupo é fortalecido. E nós, enquanto Estado, não podemos permitir que as organizações se fortaleçam. Pelo contrário, você tem que criar um ambiente de instabilidade para que não tenha tempo de planejar crimes, planejar assassinatos, planejar sequestros fora dos muros. Então, o Estado precisa ter controle total e não simplesmente criar uma colônia de férias, um piquenique, onde eles definem as regras, as condutas, estabelecem ali os seus gestos, os seus códigos e reforçando comportamentos de pertencimento àquela organização. Por esse motivo, nós defendemos o fim, né, desta segregação por facções criminosas. Foi feito isso em El Salvador, foi feito isso em vários países, onde eles retomaram o controle das penitenciárias
impondo ali a regra estatal. Você tem hora para dormir, tem hora para acordar, você não pode fazer pichações nos muros, você não pode estar cantando ou entoando cânticos ou palavras de ordem de determinada facção, porque tudo isso está dando oportunidade ao crime para se organizar. Capitão Alden, conosco aqui Eduardo Borgo. Borgo tem uma questão para o senhor. Pois não, Borgo? Olá, capitão. Boa tarde. Prazer falar com o senhor. Capitão, só para contribuir, nós temos aqui, eu não sei como é que funciona na Bahia, mas aqui no estado de São Paulo nós temos a penitenciária 1 e a penitenciária 2, é um modelo que foi adotado já há algum tempo. É Centro de Progressão Penitenciária, CPP. Né? Tem a progressão, mas tem aí o semiaberto. Né? No caso do fechado, nós temos a penitenciária 1 e a 2, né? E são prédios ali, imóveis, né, com a mesma estrutura, o mesmo tamanho, as mesmas disposições. Só que o que acontece? Em uma penitenciária, normalmente são destinados só presos do PCC. Tá? Na outra penitenciária, ficam presos faccionários de outras demais facções. Então, quer dizer, se uma é controlada por uma organização criminosa e a outra ficam vários presos de várias facções, demonstra que dá para colocar na mesma penitenciária outras facções, porque aqui no estado de São Paulo é assim. É uma para uma facção criminosa e outra para várias facções. Então vai de encontro à experiência aqui em São Paulo com o projeto do senhor, capitão. Pois é, e vai de encontro àquilo que a esquerda prega tanto, né? A ressocialização. Então, se eles lá dentro, né, já que existem várias facções, não conseguem se ressocializar, não conseguem conviver com as diferenças, com as várias facções, como é que vão viver lá fora? Diante de tantos contextos sociais diferenciados na sociedade. Perfeito. Então, eu acho que realmente essa lógica deve ser quebrada, e eu vi isso de perto lá no Secote, em El Salvador, visitamos com a Comissão de Segurança Pública, e o Estado controla firmemente, e toda e qualquer tatuagem que ele coloca no corpo, o Estado vai lá, tira foto, registra, busca saber qual é o significado, por que ele colocou aquela tatuagem, é uma questão de liderança, é de pertencimento, é alguma morte, é algum assassinato. Então, o Estado acompanha e controla todo o processo. Não pode deixar como eles querem, simplesmente se organizando. Agora, o deputado, eu também reconheço o trabalho importante que a Comissão de Segurança Pública faz na Câmara, mas fica difícil para os deputados, né, se debruçar nesse trabalho, e o presidente da República fazendo campanha com o boné do CPX, num morro comandado pelo crime organizado. A própria esquerda dentro da comissão, Bogo. Eu vi terça-feira passada lá a Duda e o pastor da Shopee lá. Meu Deus do céu. O Flávio Dino entrando na maré, sem escolta adequada, né? Que é assim que a gente tem que comentar, né? É complicado, né? Lutar contra esse sistema, né? De fato, quando você tem um descondenado que cria um ambiente favorável para que o crime organizado se prolifere, basta você analisar a Pitoli, né, e todos os demais ouvintes, todos os projetos que nós votamos para o endurecimento das penas. Vou lembrar aqui só alguns. Nós votamos no ano passado, já é lei, foi aprovado na Câmara, seguiu agora para o Senado, né? Não é lei ainda, mas passou para o Senado. Nós votamos lá a castração química para pedófilos, a esquerda votou contra, massivamente. Votamos lá para proibir a instalação na verdade, para permitir a instalação de bloqueadores de sinais de celulares, coisa que deveria já ser há muito tempo, e nós não conseguimos efetivar isso até hoje. Você sabe por quê, Pitoli? Quando o Brasil ele não possui uma legislação, como outros países, que permita, por exemplo, a infiltração de agentes nas unidades prisionais. Então, nós não temos uma legislação que garanta ao agente policial devidamente preparado, capacitado e respaldado por lei para, se necessário for, se infiltrar como se fosse um membro de uma organização ou membro de alguma facção criminosa, para coletar informações, dados, identificar lideranças. Ele, em qualquer outro país, a sua ficha criminal, ela é criada, porque quem quiser consultar o nome dele, cria-se um nome fictício, e quem quiser pegar a digital dele, pegar os dados e consultar no sistema, vai estar ali uma nova identidade de um criminoso, cheio de passagens pela polícia. Ou seja, existe uma legislação própria nesses países que respalda e ampara a atuação policial na chamada infiltração. Então, nos Estados Unidos, na Espanha, na França e El Salvador, permite-se a chamada infiltração.
Então, esse é um mecanismo, um método, que eu consigo identificar lideranças, consigo pegar ali autoria, materialidade, provas de determinados delitos ou ordens que foram emanadas. No Brasil não há essa legislação. Eu não consigo sequer proteger o policial, né? Ele é expulso de sua casa, expulso da favela, ele é assassinado diariamente, ele é ameaçado, e o Estado não consegue sequer oferecer proteção nem jurídica, nem física daquele policial. Quanto mais você colocar um policial dentro de uma unidade prisional para se infiltrar. Então esqueça isso. Mas o Brasil, por não ter uma legislação que permita a infiltração, qual é o único método hoje no Brasil, pasmem, para coletar dados e informações? Escuta telefônica. Então, no Brasil, se permite que haja celulares nas unidades prisionais, porque eles irão utilizar esses mecanismos, essas ferramentas, para dar ordens de execução, de crimes, vão se comunicar. Então, é o único meio que o Estado brasileiro tem de coletar informações. Sem isso, a agência brasileira, as agências policiais não conseguem levantar informações intramuros, que venham, inclusive, a respaldar processos ou ações policiais. Ou seja, então, mas nós aprovamos no Congresso a instalação de bloqueadores de celulares. Lá em El Salvador, nenhum presídio no raio de 8 quilômetros do presídio funciona nada, nenhum celular funciona. Até nós, como deputados, tinha uma votação aqui no Brasil, e tinha que sair do presídio, correr com o carro, chegar numa zona onde pegava sinal para conseguir fazer as votações remotas. Então, lá funciona. E tem um detalhe, a lei que nós aprovamos é similar à de El Salvador, obrigando todas as operadoras de telefonia que estão em funcionamento no Brasil a eles escolherem qual será o equipamento, contanto que não funcione um sequer sinal de presídio. Se funcionar qualquer telefone, as multas são milionárias e lá funciona. Então, nós aprovamos, como eu disse, instalação de bloqueadores de sinais, castração química, aumento de pena para crimes hediondos, aumento de pena para estupradores. Então, agora estão tentando empurrar aí a chamada censura nas redes sociais para proteger as crianças e as mulheres, mas votaram contra a castração química, votaram contra o Banco Nacional de Pedófilos, votaram contra o aumento de crimes hediondos, dentre eles estupros. Ou seja, a esquerda sempre fazendo aquela velha narrativa de que protege mulheres, protege crianças, mas no intuito ele defende, estimula e propaga, como você disse, usando o boné de uma facção criminosa, ou fazendo alusão a uma facção criminosa. Não dá. Na verdade, o que a gente entende é que é um governo complacente, né? É uma gestão que é frouxidão pura quando o assunto é a criminalidade. E é por isso que eu enalteço o trabalho da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Eu fiquei espantado positivamente com o que vi na semana passada. E o que o capitão Alden está fazendo aqui hoje me ajuda muito, né, nessa minha defesa da comissão, porque o que a audiência está ouvindo agora, o que você que está me acompanhando percebe agora, é que os projetos de lei, tratei de 2 projetos até agora com o capitão Alden, mas certamente vão ao encontro daquilo que você que me ouve agora entende como defesa da segurança pública. Classificar como terrorismo ações de facções que dominem territórios e intimidem comunidades, ponto positivo. Segundo projeto que discutimos agora, e já vou para o terceiro, proíbe a separação de presos por facções dos presídios. Os caras estão numa colônia de férias ou estão cumprindo pena. E agora eu vou para o terceiro projeto, que é o 2033 de 2023, que impede que bens apreendidos voltem aos criminosos. Nós vimos, acho que talvez o exemplo mais emblemático seja do André do Rap, né, capitão? Exatamente. Esse projeto é importantíssimo porque visa a não somente proibir o retorno desses bens que foram adquiridos de forma ilícita, como também o retorno desses bens, a destinação desses bens para as próprias forças de segurança, para combater o crime organizado. Isso é fundamental. Então, nós muitas vezes recolhemos armas de alto poder de impacto, alto poder de fogo, e que infelizmente ficam nos fóruns criminais, ficam nos acervos das delegacias, ficando enferrujadas, inutilizadas, enquanto isso poderia ser revertido para o serviço policial, para o próprio enfrentamento do crime organizado. Vale salientar, Pitoli, que hoje que você vai começar a transmissão ao vivo lá na Comissão de Segurança, todos esses projetos
você que citou até agora, serão apreciados hoje na Comissão de Segurança. Portanto, vocês vão ver em loco, ao vivo, quem são os deputados de esquerda que votam ou não a favor desses projetos. Esses projetos todos que você citou serão analisados hoje no âmbito da Comissão de Segurança Pública. Capitão, o senhor já precisa nos deixar? Não, eu tenho mais um tempinho ainda. Então vamos em frente. Eu queria ouvir sobre essa questão, né, e de um outro projeto de lei agora, que endurece progressão de regime e livramento para reincidentes violentos. Eu confesso que eu quando ouvi a notícia, falei, não é possível. É um homem que foi detido, você viu isso, Bob? 86 vezes no Rio de Janeiro. Ele já foi detido 86 vezes no Rio de Janeiro, e aí o juiz dá uma solta. E aí a OAB saiu em defesa do juiz. Eu que era casada com uma socióloga petista. Saiu em defesa do juiz. Capitão Alder, eu estou dizendo de um bandido preso 86 vezes e solto 87, capitão. A gente tem que melhorar essa relação para acabar de uma vez. Não sei se é uma audiência de custódia, mas essa frouxidão tem que encontrar um fim, não tem não, capitão? Com certeza. Essa esposa do juiz, a velha, conhecida, filósofa, se diz como filósofa, foi aquela mesma que durante uma entrevista, qualquer um pode pesquisar aí no YouTube, ou qualquer buscador de sua preferência, onde ela falava que a questão do criminoso que praticava um assalto era algo normal, era algo que ela, inclusive, entendia como justo, por conta das condições em que esses indivíduos viviam. A sociedade não tinha acesso à educação, não tinha acesso às oportunidades, então justificava a questão do assalto, era algo que ela tolerava. Então, veja assim, é um absurdo. Esse projeto que você acabou de citar, ele fala assim justamente quanto à questão das chamadas audiências de custódia. Infelizmente, a audiência de custódia foi um precedente que foi criado pelo CNJ, pelo atual ministro Lewandowski. Ele, quando estava ministro da Justiça, acumulando as funções junto ao CNJ, ele mesmo foi o autor intelectual das chamadas audiências de custódia, que hoje liberam presos, como você disse, 86 vezes. E cada prisão de indivíduos, ele é considerado como um crime isolado. Não se avalia, por exemplo, no momento de se avaliar cada prisão, as atenuantes, os agravantes, e os juízes até, nas suas narrativas, apontam que eles não têm acesso, naquele momento, para acessar, não tem mecanismo de acessar o banco de dados, por exemplo, do Ministério da Justiça, onde eu pudesse ter mais informações a respeito daquele criminoso que ele está avaliando aquela conduta naquele momento. Pelo preceito legal nosso, eu não posso me utilizar de outros crimes ou de outras apurações ainda em andamento para sobrepesar uma decisão de liberar ou não esse preso. Então, esse projeto visa isso, criar mecanismos legais para que o juiz tenha respaldo para manter aquele indivíduo preso e não apenas ficar usando aquele ambiente para perguntar se ele foi agredido ou não pela polícia, se ele deixou de comer ou não, se ele foi se utilizaram a algema de uma maneira irregular ou não. Então, a audiência de custódia, basicamente, ela serve para ouvir o bandido, mas não se tem uma outra oportunidade de ouvir a vítima, de ouvir o policial, de entender se ele foi agredido, se ele foi ameaçado, qual foi o tipo de ameaça. Nada disso o juiz quer saber, apenas quer saber e ouvir o lado do bandido. Então, essa medida visa criar mecanismos e regras para nós regulamentarmos a chamada audiência de custódia. Só para contribuir, Pitoli, capitão, o juiz que soltou o bandido com 86 registros criminais é o doutor Rubens Casara, que é casado com a Márcia Tiburi, que já declarou em entrevista, né, que ela é a favor do assalto. E a Márcia foi candidata ao governo do Rio de Janeiro em 2018 pelo PT. Já deu para entender. Capitão, o que fica claro para mim é que o brasileiro precisa acompanhar o trabalho da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Por quê? Porque a gente acha, ninguém está fazendo nada. O Ministério Público não age porque não tem lei. O juiz julga assim porque não tem lei, a legislação é frouxa. Fica muito claro para mim, para quem me ouve agora,
que o trabalho da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, presidida pelo Bilinski, que o capitão Alden faz parte, é uma comissão de extrema importância e está falando a língua do conservador, de quem busca a segurança pública de fato. O problema é que dali avança, né, o PL para outras comissões, aí vem um, senta em cima, aí põe para frente, depois a gente vê, e o crime prospera no Brasil. Capitão, a gente vai mostrar, sim, a reunião de hoje, vou mostrar sempre que necessário for, todas as semanas, para a gente valorizar o trabalho dos senhores, viu, capitão? Então, olha, eu queria aproveitar também o ensejo. Eu, quando estive como deputado estadual lá na Bahia, Assembleia Legislativa, todas as terças e quartas ocorriam as comissões. Eu tive a oportunidade de trabalhar na comissão também de Segurança Pública e Direitos Humanos, e via, Pitoli, que todas as demais comissões, fora a da Segurança Pública, funcionavam a pleno vapor, principalmente a de Direitos Humanos. Tudo que você pensar de projeto ruim, a Comissão de Direitos Humanos tratava da mesma forma como aqui em Brasília, na comissão. Então, é impressionante que eles aproveitam essas comissões para empurrar projetos dos mais horríveis, dos mais devastadores para a família, para a segurança pública. Você vê lá na Bahia, uma deputada do Partido Comunista, eu até relatei isso na semana que você estava lá, eu até relatei, uma deputada do Partido Comunista que queria criar uma bolsa bandido. Um bandido que fosse morto pela polícia, ou não, que fosse baleado em um confronto com a polícia, ela poderia ter o direito à indenização de até R$9 mil, até 5 integrantes da família, um custo de até R$9 mil. É esse tipo de projeto que a esquerda quer aprovar. Imagine se não tivéssemos nós na linha de frente, impedindo o avanço de projetos como esse. A deputada Duda Salabert querendo colocar mods, como é que é o nome daquele negócio? Absorvente. Absorvente, chama de mods, minha avó chamava de mods, querendo entregar absorvente para presas, querendo criar berços para presos, comida balanceada. Estou me lembrando aqui, eles queriam até, Pitoli, na última sessão, apresentar um projeto para que os presos tivessem direito a comidas frescas. Não podia ter mais de 8 horas de produzida, de acondicionada, aquela refeição, aquela fruta. E isso que tem brasileiro que não sabe o que vai comer no almoço, né? Não sabe o que vai jantar, né? A gente rala pra caramba, não sabe nem sequer se vai comer durante o dia, e a esquerda tentando aprovar aí um cardápio para bandidos que cometeram crimes. Então, Pitoli, eu queria chamar a atenção, não somente a Comissão de Segurança Pública é importante. Nós temos Comissão de Previdência, nós temos a CCJ, nós temos a própria Comissão de Direitos Humanos, que infelizmente, Pitoli, a direita ela não consegue ocupar todas essas comissões. Ela não se faz presente em todas essas comissões. Às vezes 1, 2 deputados. Somos minoria. Na Comissão de Segurança, nós somos maioria. A maioria dos projetos a gente consegue barrar. Mas na CCJ, por exemplo, ali mais ou menos no equilíbrio, mas na Comissão de Direitos Humanos é terrível. Só tomamos porrada. E só projetos ruins passam. Então, a importância, Pitoli, da gente estar o tempo todo focando em eleger mais deputados conservadores e que estejamos em cada uma dessas comissões, porque esse projeto passa, como você disse, a gente barra na Comissão de Segurança, ou então a gente aprova um projeto importante na Comissão de Segurança, vai para a Comissão de Previdência, vai para a Comissão de Direitos Humanos e lá é barrado, porque lá nós não temos maioria. Então, a gente tem que fazer verdadeiras manobras regimentais. Por exemplo, eu estou na Comissão de Segurança Pública, Comissão de Educação. Tem projetos importantes na Comissão de Previdência Social, que eu não sou membro desta comissão, mas a gente faz um arranjo no PL, naquela semana, onde vão se votar projetos, para alterar o meu nome e me incluir naquela comissão. Então, eu tenho que ficar atento às outras comissões, eu não posso ficar atento só à minha Comissão de Segurança, porque é um projeto ruim, que está numa outra comissão, que eu não faço parte, mas eu posso, temporariamente, me incluir, pedir para me incluir nessa comissão, para lá fazer o enfrentamento, fazer a mobilização, tirar de pauta, de repente tentar convencer a presidência do PL para a gente transferir deputados de uma comissão para outra. Ou seja, a guerra é constante, é contínua, não podemos ficar parados
simplesmente aguardando a morte chegar. Esse é Capitão Alden, deputado federal do PL da Bahia, conosco. Capitão, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Pitoli, mais uma vez, eu reforçando aqui, todos esses projetos que você acabou de pontuar aqui e que nós conversamos serão discutidos hoje lá na Comissão de Segurança. Então vai pegar fogo. Eu tenho certeza, pastor da Shopee, a deputada a Duda, Salabert e outros tantos que vão surgir das profundezas do inferno para atrapalhar, dificultar a nossa vida lá, mas a gente vai estar lá guerreando de frente, defendendo o Brasil. Obrigado, meu amigo. Valeu, capitão. A gente vai transmitir. Boa sorte para o senhor. Um abraço. Valeu.